Tudo bom, galera? Sejam muito bem-vindos ao História com o Jorge, o canal onde a gente joga videogame e fala um pouquinho de eventos históricos. O vídeo de hoje é sobre o dia D, que é o desembarque na Normandia. A filmagem as imagens que eu escolhi capturar são num jogo chamado Company of Heroes. É um jogo de 2006, né? Então já fez aí aniversário de 10 anos, feito por uma empresa chamada Relic. E ele trocou de publisher, né? Inicialmente ele foi lançado pela THQ e com a falência da THQ os direitos foram comprados pela Sega. É um jogo de estratégia em tempo real baseado em capturar setores, produzir unidades de infantaria, enfim, atiradores de elite, engenheiros, tanques e por aí vai. Movimentar suas tropas pelo cenário, controlar os determinados pontos que tem, as fortificações que tem lá. É um jogo 3D, apesar da gente ver com a câmera por cima, afastada, enfim, porque é um jogo tático. E ele tem umas mecânicas bem legais de cobertura das tropas, de flanqueamento, supressão de tiro e mais uma série de coisas. Algumas coisas sobre o momento histórico no qual esse jogo foi lançado, para a gente ter ideia de quem são os seus contemporâneos. Ainda em 2006 a gente teve Elder Scrolls 4, que era o Oblivion, a gente teve Hitman Blood Money, teve Need for Speed Carbon, teve Okami, Kingdom Hearts 2, Defcon, Gears of War, Zelda Twilight Princess, e dois dos meus RPGs preferidos de todos os tempos, que são Final Fantasy XII e o Neverwinter Nights 2. Beleza? Então, partiu o dia D, vamos ver como é que esse negócio aconteceu. Bom, galera, o jogo carregou aí, vamos começar nossa missão em Omaha Beach. A gente está prestes a se lançar naquilo que o Sir Winston Spencer Churchill, primeiro-ministro inglês e Nobel de Literatura, chamou de a mais difícil e complicada operação de todos os tempos, que é a Operação Overlord, no dia 6 de junho de 44. Logo de cara a gente está vendo aí uma mina submarina. A gente vai ter minas de dois tipos, são minas de contato e minas magnéticas também. A mina de contato, ela é como essa aí que está no vídeo, ela tem esses bastões, quando uma embarcação encosta nela, ela tem uma mola dentro e detona, e a outra que é a mina magnética, basta que algum navio chegue relativamente perto para que ela seja detonada. Ela vai ser usada para questões ofensivas e defensivas também. Com relação ao horário, a gente viu aí que são 7 horas da manhã, mas o desembarque em Omaha, se eu não me engano, ele se dá por volta de 6h30 da manhã, um pouquinho antes. Então, nesse momento no jogo já tem outras tropas na praia. E, opa, acabou de bater aí numa medida anti-barco. O Rommel, enfim, arrumou essa praia, vamos dizer assim, com muito carinho para receber as tropas americanas. E a praia tinha um platô e escarpas nas laterais. A gente está vendo aí as medidas anti-tanque e tal. Outra coisa interessante é que os aliados mediram muito bem quando é que eles iam fazer o desembarque. Esse desembarque vai se dar com a maré enchendo, ou seja, com a água jogando para dentro da praia para poder facilitar a vida dos aliados e para diminuir o espaço onde a infantaria ficaria sob ataque, né, onde ela podia ser alvejada, porque na maré baixa, né, em Omaha Beach ou em qualquer lugar desses onde houve desembarque, você teria uma faixa de areia entre 300 e 400 metros. Algumas outras coisas interessantes para a gente pensar sobre isso aí são a Muralha do Atlântico, que é esse lugar que vocês estão vendo aí com metralhadoras. Essa aí que apareceu no vídeo agora era a MG-42, que é uma metralhadora alemã de grosso calibre. A gente está vindo... Opa, esse aí é o Flak 88, né? Ele é um anti-aéreo e anti-blindados. E o barquinho que a gente está vendo nesse exato momento é um LCVP. Ele foi desenhado por um cara chamado Andrew Higgins. E é um barco de fundo chato
e ele é feito para desembarcar tropas e desembarcar veículos na praia. O Eisenhower chamou ele de, assim, deu muita atenção, muita importância a isso, e eu concordo com ele. O Eisenhower fala assim: o Andrew Higgins é o cara que ganhou a guerra para nós. Se ele não tivesse construído, projetado os LCVPs, o desembarque desse jeito nunca teria sido possível, e a estratégia toda, enfim, teria que ser modificada. Algumas coisas estranhas de Omaha Beach também. A gente vai ter um número de 2.400 mortos de todas as praias do dia D. Omaha foi onde tem o maior número de mortos disparado, e 50% deles vieram a falecer logo na primeira hora, então foi muita coisa mesmo. Tem relatos de soldados dizendo da cor da água em vários pontos, extremamente avermelhada, por causa dos colegas que tombaram. Mas enfim, então, aqui no jogo nosso objetivo vai ser mover esse pelotão de infantaria, né, de gente com rifle, até o shingle, que é a beiradinha da escarpa. E como eu falei, já tem soldados que estavam aí anteriormente lutando fazer cerca de meia hora, e a gente vai se escondendo aí entre os escombros, enfim, entre as peças anti-tanque, que são essas aí em forma de X, para a gente poder chegar lá. Antes do desembarque em si acontecer, peraí, deixa eu só tirar um... Aí. Eu tenho uma bandeira atrás do monitor que está ventando um pouquinho, enfim, papel na mesa voando. Mas antes do desembarque acontecer, às 6 e pouco da manhã, a gente vai ter grupos de paraquedistas, né? Às 2 da manhã são 24 mil paraquedistas, uma série de ataques aéreos, de bombardeio, e, enfim, a partir de 3 horas da manhã mais ou menos, às 5 começa um bombardeio naval. Também convém lembrar que houve uma invasão falsa, um bombardeio falso em Passo de Calais, que era a base de lançamento dos foguetes V2. São os mesmos... Opa, engenheiros aí. Deixa eu só aproveitar aqui para falar do V2, senão eu me perco e estou levando os engenheiros também para a beiradinha. Com relação aos foguetes V2, são armas que o Hitler mandou construir para bombardear Londres, e elas vão ser feitas pelo Wernher von Braun, que é um grande cientista de foguetes. O von Braun depois vai para os Estados Unidos secretamente fazer parte da Operação Paperclip para o desenvolvimento de mísseis. E ele acabou sendo aproveitado no programa espacial americano. O von Braun vai fazer o Explorer 1, que é o primeiro satélite dos Estados Unidos, né, um corpo artificial. Os russos já tinham lançado o Sputnik, mas o von Braun ajuda no Explorer 1. Alguns anos depois, em 67, ele ajuda no Saturno V, que é o foguete que leva a nave Apollo, né, que faz a Operação Apollo em 69. Essa é aquela da chegada do Homem à Lua e tudo mais. Mas enfim, de volta aqui pro dia D, a gente está vendo casamatas e bunkers, enfim, a coisa toda rolando aí, para que os aliados pudessem tomar a escarpa e, uma vez chegando lá em cima, enfrentar uma quantidade de trincheiras também, cara, absurda para poder chegar lá. E isso foi muito dificultado pelo Rommel, porque o Rommel vai colocar estacas, arames farpados, mina, dispositivo antitanque, enfim, tudo que ele puder para lá. Uma coisa interessante que mostrou no jogo, depois se alguém quiser voltar ainda, vocês devem ter visto passar uma estaca com um negócio parecido com um copo em cima. E os aliados chamavam isso de os aspargos de Rommel. São armadilhas explosivas, né? Ele vai colocar essas estacas para dificultar a vida de paraquedistas. São estacas grandes, são pedaços de madeira com 5 metros de altura. Desses 5, às vezes a gente vai ter 1 metro e pouquinho enfiado dentro da terra, e em cima você vai ter granadas ou outros dispositivos explosivos diversos. Esses aspargos, né, esses postes vão ser ligados por fios, e na hora que um paraquedista vem descendo, ele eventualmente vai tocar num fio daqueles lá, e aí, enfim, adeus paraquedista, beleza? Mas tá aí, enfim, tropas aliadas nos bunkers e tal. Esse jogo meio que repete um pouco aquilo que é mostrado no Band of Brothers e no Desembarque.
ou no Resgate do Soldado Ryan tem algumas cenas um pouco pesadas. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o gameplay rolando aí para eu poder me concentrar um pouquinho mais naquilo que eu estou dizendo. Tá aí um Flak 88, né, que é aquela arma que eu tinha citado agora há pouco. E vamos fazer o seguinte, eu vou dar um cortezinho aqui, vou jogando e vou narrando outras coisas do dia D e algumas coisas um pouco mais gerais da guerra. Beleza? Então, simbora! Bom, enquanto a gente vai vendo aí as tropas lutando na parte imediatamente posterior à praia, né, agora que elas já subiram as escarpas, convém a gente refletir um pouco sobre que momento da guerra a gente está vivendo, porque para os alemães e para os aliados isso vai ser um risco calculado. Então a gente vai ter uma Alemanha que está muito esticada, né, uma guerra em 3 frentes, né, ela está lutando de um lado contra a União Soviética, do outro lado ela tem a França e também tem aquela questão do norte da África. Então em 43, por exemplo, um ano antes do dia D, a Luftwaffe estava extremamente reduzida e tentando se defender em casa, porque ela estava apanhando feio para a RAF, né, que é a Real Força Aérea dos britânicos, em parte por causa do Enigma e deles terem quebrado os códigos de movimentação e ataque e tudo mais. E a Marinha Alemã se resumia basicamente aos E-Boats, que são barcos especializados em torpedos e minas. Enquanto isso, no fronte russo, em 43, a Wehrmacht perdeu 3 milhões de combatentes. E aí eu estou colocando esse número juntando mortos, feridos, desaparecidos, desertores, etc, etc, etc. Beleza? Então, o que vai viabilizar o dia D, entre outras coisas, é um esforço combinado, né, principalmente de britânicos, americanos, australianos, franceses e algumas outras nacionalidades também, mas o que vai viabilizar isso vai ser o fluxo de armas e equipamentos dos Estados Unidos que não estavam lutando uma guerra no seu próprio território, né, puderam virar o seu parque industrial para a produção de guerra, enfim, puderam fazer aquela produção absolutamente maciça, absurda, enfim, para poder ajudar na vitória aliada. Tem outra questão que os britânicos chamam de double cross, que é a captura de espiões alemães e o envio de informação verdadeira, mas que vai estar sempre atrasada e que também vai ser pouco útil, que é o caso da Axis Sally, que eu não lembro agora se ela é britânica ou se ela é americana, mas ela se torna uma estrela do rádio na Alemanha e ela vai passar umas informações, vai divulgar essas informações, algumas vezes até assustando as tropas aliadas por causa da precisão daquilo que ela estava dizendo, mas tudo isso planejado pelo Estado-Maior inglês. Enfim, a Operação Ultra, como eu tinha citado, decodificação do Enigma, convém assistir o Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing. Cuidado um pouquinho só porque tem umas liberdades e licenças históricas aqui e ali, tal como tem os videogames também. A gente está falando de entretenimento e mídia. Bom, enfim. O dia D também vai ser viabilizado por vitórias no ar e no mar pelos aliados, e a gente não pode deixar de ressaltar também as vitórias obtidas por conta da resistência francesa, porque é ela quem vai frear os reforços e os suprimentos para as tropas alemãs. Beleza? Mais uma coisa aí sobre o dia D, eu queria ler um pedacinho para variar, né? Eu tenho que escolher um livro para a gente dar uma olhada. Eu estou aqui na minha mão com o dia D do Stephen Ambrose. É um historiador americano, trabalha muito bem com história oral. Está aqui o trechinho que eu escolhi do Stephen Ambrose. Ele diz o seguinte: o general Eisenhower, que começou tudo com a sua ordem, tudo bem, vamos em frente, fica com a última palavra. Isso é na página final do livro dele e é aquilo que eu queria dizer para vocês também. Em 64, no dia D, mais 20 anos, ou seja, 20 anos depois, ele foi entrevistado na praia Omaha pelo jornalista Walter Cronkite. Olhando para o canal da Mancha, Eisenhower disse, abre aspas, a gente vê aquelas pessoas nadando e dirigindo suas pequenas embarcações de recreio e tirando proveito do bom tempo e da praia encantadora, Walter. E é fantástico olhar para ela hoje e lembrar o que ela foi. Mas é uma coisa maravilhosa lembrar o motivo pelo qual aqueles indivíduos estavam lutando e se sacrificando. O que eles fizeram para preservar o nosso estilo de vida. Não para conquistar qualquer território, não por ambições pessoais.
mas para assegurar que Hitler não podia destruir a liberdade do mundo. Penso que é simplesmente esmagador pensar nas vidas que foram doadas por esse princípio, pagando um terrível preço. Só nesta praia, naquele dia, cerca de 2.000 baixas. Mas o que eles fizeram para que o mundo pudesse ser livre? Isso mostra exatamente o que os homens livres farão para jamais serem escravos. Daí a cabulosidade máxima, então, do senhor Dwight Eisenhower. Também convém lembrar que esse é um dos caras que, quando os campos de concentração foram descobertos pelas tropas aliadas, ele foi um dos primeiros a chegar e, na porta de um desses campos, vendo a situação que ali estava acontecendo, ele pede para que sejam chamados repórteres, artistas, cineastas, fotógrafos, enfim, para que registrem aquilo lá, já prevendo, né, talvez ecos aí do final do século XX, início do século XXI, que algum dia algum idiota, algum doido ia se levantar, apontar o dedo e dizer que o Holocausto e que os campos nunca aconteceram. Então tá aí um salve para o senhor Eisenhower. Para a gente fechar então alguns números do dia D, eu fiz uma seleção de estatísticas para a gente dar uma olhada e também para a gente poder ter dimensão daquilo que o Eisenhower está dizendo. Eu escolhi os seguintes, combatentes, 160 mil logo no primeiro dia. Até o fim de junho seriam 875 mil desembarcados, coisa pra caramba. A gente vai ter 50 mil veículos, juntando aí motos, tanques, aqueles caminhões construtores de pontes e mais jipes, tratores, enfim, tudo que tem direito. O que mais? Viagem marítima vai variar de 60 a 100 milhas, dependendo, partindo, né, de qual ponto da Inglaterra e chegando em qual ponto da França. Navios e embarcações aliados diversos que foram utilizados só ali no dia D são um pouco mais de 5.300. O Ambrose coloca aqui que são 5.333. Aviões, eu falei um pouquinho da derrocada da Luftwaffe, a gente vai ter 11 mil aviões aliados contra 815 aviões alemães. É uma operação que durou 3 anos e que eu arrisco dizer, cara, mudou o rumo do planeta juntamente com a derrota nazista na mão dos soviéticos, que aliás é tema para outro vídeo. A gente pode pegar o Company of Heroes 2, né, que é o segundo jogo da série aqui, que é focado no fronte russo, né, e conversar um pouquinho sobre isso aí, beleza? Gente, um abração para todo mundo então. Meu nome é Jorge, sou professor de História, racha de estudar, se cuida aí, galera, e até mais.